Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Joubert, sou professor de História e leciono em 3 instituições de ensino particulares entre as cidades de Belo Horizonte e Contagem, portanto dentro do estado de Minas Gerais. Nesse ano de 2016, eu estou atuando em turmas de nível médio, supletivos, turmas de pré-ENEM, além de concursos públicos. E já quero justificar o objetivo maior desse vídeo, é acatar quase que uma determinação, uma intimação dos meus alunos, que diziam já por algum tempo que eu deveria postar vídeos no Facebook ou mesmo no YouTube sobre discussões sobre os mais variados temas dentro da perspectiva política, econômica, social e cultural, em âmbito nacional e também na perspectiva internacional. Já quero deixar muito claro que não tenho por objetivo me transformar em youtuber ou mesmo realizar grandes produções, enfim, dentro deste espaço, dentro deste canal. Muito pelo contrário, eu vou sempre improvisar algumas formas de tirar alguns minutos para poder chegar até a sua casa, enfim, aonde você estiver. Por falar em casa, agora mesmo eu estou aqui no meu quarto, me utilizei do meu notebook, coloquei o meu aparelho de celular em cima do notebook, tentei me enquadrar aqui exatamente para poder aí conversar com vocês alguns minutinhos sobre um tema bem pertinente. A propósito, já quero inclusive colocar aqui o meu WhatsApp, o meu telefone, o meu e-mail à disposição de vocês, para que vocês sempre tragam temas interessantes em que eu possa contribuir numa linguagem bem simples e com uma didática aí bem simplificada, com o objetivo, quem sabe, que vocês tenham uma compreensão melhor sobre os temas propostos. Combinado? Então já estou me colocando à disposição de vocês, em especial dessa galerinha aí que no segundo semestre vai encarar a prova do Enem, e eu não tenho a menor dúvida que terão um sucesso gigantesco no segundo semestre por ocasião do mês de novembro. Combinados? Então estou aguardando as próximas dicas, ok? O pedido de uma aluna hoje pela manhã foi que eu chegasse até vocês para discutir o atentado que ocorreu ontem à noite na cidade de Nice, na França. Eu acredito que a maioria de vocês que estão me assistindo nesse momento acompanharam aí a ocasião em que um jovem pegou um caminhão, um jovem tunisiano de 31 anos de idade, inclusive morador daquela região de Nice, pai de 3 filhos, e acelerou esse caminhão entre uma multidão que estava aí nas ruas dessa cidade. A propósito, era muita gente que estava ocupando as principais vias na cidade de Nice, os principais centros da cidade de Nice, porque ontem era feriado nacional na França, um feriado relativo à tomada da Bastilha em 1789. Só recapitulando, talvez para quem não está lembrado, ou para talvez alguém que não tenha ciência sobre o assunto, a Bastilha era uma antiga prisão francesa que era símbolo da opressão dos antigos reis da França. E esse momento, esse contexto ali do século XVIII era meio que o auge do absolutismo francês. Todos os inimigos do rei acabavam sendo presos nessa Bastilha, acabavam sendo presos nessa fortaleza. Qualquer um que representasse uma ameaça às autoridades da época, qualquer um que representasse uma ameaça ao Estado, acabava indo para a Bastilha, acabava sendo preso na Bastilha. E a tomada da Bastilha representou, portanto, o início da Revolução Francesa. Revolução Francesa essa que, inclusive, vai retirar os reis absolutistas Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta. Ambos serão guilhotinados. No decorrer dessa revolução, grupos políticos vão se enfrentar, os girondinos, que era um grupo com propostas mais elitistas, os jacobinos com propostas mais populares. Posteriormente, os girondinos ficaram conhecidos como a direita e os jacobinos como a esquerda, expressões que até os dias de hoje nós aí nos utilizamos delas no que se refere à política, não só em âmbito nacional, como também dentro da perspectiva internacional. Essa Revolução Francesa ela foi fundamental para a França, porque a França ainda era um território extremamente rural.
extremamente atrasado, em especial se compararmos a França a territórios como a Inglaterra, que já estava iniciando o seu processo de industrialização. Então a Revolução Francesa, que teve início na tomada da Bastilha, foi fundamental para introduzir a França numa linha ou num caminho rumo a propostas liberais, rumo ao capitalismo. A Revolução Francesa termina em 1799 com a tomada do poder por Napoleão Bonaparte, Napoleão que inicia a era napoleônica, que vai até por volta do ano de 1814, ok? Então, voltando, esta data da tomada da Bastilha é uma data importantíssima até os dias de hoje dentro do calendário francês. Trata-se de um dos principais, se não o principal, feriado nacional dentro da França. Diversas pessoas estavam nas ruas. Infelizmente, na noite de ontem, em função deste atentado, mais de uma centena de pessoas foram vitimadas. Isso contando homens, mulheres e inúmeras crianças. Segundo os números que eu tenho até o momento, em óbitos, nós já temos 80 pessoas que já foram efetivamente, a maioria delas identificadas e acabaram falecendo, infelizmente, e nós temos outra centena de pessoas que estão aí em emergência absoluta, várias pessoas em estado grave, algumas correndo sim o risco de morrer. Então foi uma tragédia sem precedente que várias lideranças mundiais, inclusive, se posicionaram e estabeleceram críticas veementes e prometeram uma retaliação bem pesada em relação a esses atos. Hoje mesmo, ao longo do dia, a figura do presidente norte-americano já se posicionou, Barack Obama, a figura do presidente francês, o François Hollande, também se manifestou, e na prática o mundo está perplexo com o ocorrido. É interessante pensar que ontem mesmo o presidente François Hollande pretendia aí flexibilizar um pouco mais a grande preocupação do Estado Nacional francês em relação a prováveis atentados. Ele pretendia recuar o fato dele ter intensificado em meses recentes o controle e a preocupação sobre o território francês em virtude de atentados terroristas que têm sido frequentes dentro da França. Ele prometia flexibilizar ou dar uma amenizada em relação a essa preocupação do Estado francês, principalmente porque a França acabou de realizar com sucesso uma Eurocopa, onde não tiveram maiores problemas, com exceção dos russos, né, que por ocasião da Copa do Mundo ou de Eurocopas anteriores sempre dão um pouco de trabalho, mas é uma perspectiva que envolve torcidas, né, essa coisa da rivalidade entre torcidas e nada de cunho político, nada de cunho econômico. Então a França estava em relativo grau de tranquilidade, as pessoas se sentiram confortáveis para ir nas ruas ou para irem às ruas. Vários brasileiros, vários estrangeiros estavam participando dessa festa e dessa grande comemoração até que essa tragédia aconteceu. E quando eu escutei o noticiário e vi algumas reportagens, alguns depoimentos, foi realmente um filme de terror sem precedentes o que ontem aconteceu na cidade de Nice. A propósito, esse tunisiano foi morto pelos soldados ou pelos militares franceses que estavam ali atuando, que estavam trabalhando dentro dessa via na cidade de Nice. O caminhão tinha granadas, o caminhão tinha armamentos e assim por diante, e até agora são esses os detalhes que nós temos aí referente a esse atentado ou referente a essa figura. Mas vale recapitular que a França sofreu recentemente alguns ataques. No dia 7 de janeiro do ano passado, todos vocês devem se lembrar que um jornal francês de nome Charlie Hebdo, jornal esse caracterizado por estabelecer críticas ao mundo islâmico, ao povo muçulmano, foi duramente atacado. Por ocasião desse ataque,
nós tivemos mais de 12 pessoas mortas. Jornal esse, repito, que era caracterizado por suas charges, por suas críticas, por suas sátiras em relação à figura de Maomé, em relação aos seguidores da fé islâmica, e repito, mais de uma dezena de pessoas foram vitimadas nessa ocasião. Faz-nos lembrar também que ainda no ano passado, no dia 13 de novembro, nós tivemos o ataque à Boate Bataclan, onde uma centena de pessoas foi vitimada também num ataque sem precedentes, digno de ficção, algo inacreditável, que infelizmente também ceifou inúmeras vidas. Isso eu estou fazendo referência aos dois principais ataques que infelizmente aconteceram no ano passado, e sem contar com outros eventos de menor porte ou que foram desconstruídos pelo Serviço de Inteligência francês para impedir que outras vítimas ou que pessoas, ou um número maior de pessoas, também acabassem vitimadas com esses processos. Então, nada, nos últimos meses nós tivemos ataques que ceifaram inúmeras vidas dentro da França. Aí uma dúvida do meu aluno hoje pela manhã, que eu gostaria de aproveitar a situação ou a ocasião para poder esclarecer. Pessoal, qual que é a diferença entre islamismo ou ser islâmico e ser muçulmano? Na realidade não existe diferença alguma. Qual foi o exemplo que eu dei para esse aluno? O que é o islamismo? É uma religião. O que é o islâmico? É o seguidor do islamismo. É como falar em cristão, como falar em cristianismo. É como falar em judeu, é como falar em judaísmo. Então, na prática, ser islâmico nada mais é do que o seguidor do islamismo. E o muçulmano, quem que ele é? Ser muçulmano é sinônimo de ser islâmico. São expressões sinônimas. Então, islâmico e muçulmano são expressões sinônimas, não existe nenhuma diferença em relação a isso. A propósito, é importante destacar que são religiões monoteístas, ou seguem a figura de um único Deus. Aí nós temos como principais lideranças a figura de Alá, de Javé ou de Jeová, no caso do cristianismo, e assim por diante, mas são denominações que, repito, são caracterizadas pelo monoteísmo religioso. Uma outra dúvida que surgiu hoje na parte da manhã e que eu queria compartilhar com vocês, e um outro questionamento muito pertinente de um aluno de uma turma de terceiro ano do ensino médio foi: por que logo a França? Porque a França é um alvo em potencial e tem sido um alvo em potencial desses ataques. São vários os motivos. Como eu tenho um tempo reduzido para discutir esses fatores, eu vou destacar os principais. A França faz parte de uma coligação que ataca o Estado Islâmico desde 2014. A França realiza ataques frequentes, em especial agora na figura aí do presidente francês, a figura do François Hollande, isso com relativa frequência. Como se não bastasse, a França também faz oposição verbal e constante ao mundo islâmico, ao extremismo islâmico. Uma outra situação também delicada é que a França tem uma política contrária ao uso do véu, em especial para estudantes, para jovens estudantes dentro das escolas francesas, o que obviamente gera aí um desconforto em relação aos seguidores da denominação. E como se não bastasse, jovens franceses que são descendentes de argelinos e de outros países que foram colonizados pela França se sentem marginalizados em solo francês, porque não conseguem as principais colocações, não conseguem os principais postos, não conseguem os principais cargos dentro da França. Repito, são jovens argelinos, descendentes efetivamente, são jovens na realidade, franceses descendentes de argelinos, são nascidos na França, mas são descendentes de imigrantes argelinos, então são descendentes desses povos que não conseguem colocações dentro do território francês. Nós temos que nos lembrar que quando eu falo de Argélia, eu estou me referindo à África.
E quando eu falo em África, eu estou dizendo que no período do imperialismo, vários territórios africanos foram aí dominados por países europeus. Na prática, a Argélia foi um dos territórios africanos dominados pela França. E por anos, os argelinos acabaram tentando se deslocar para a França em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores condições econômicas, em busca de melhores condições sociais. E hoje nós temos descendentes, por exemplo, de argelinos dentro da França, que são considerados ou são tratados, ou na visão de muitos muçulmanos, na visão de muitos islâmicos, são marginalizados. Não é coincidência, e fica a reflexão, que 60% dos presos franceses, eles hoje são muçulmanos. A maioria absoluta da população carcerária francesa é composta por muçulmanos. Coincidência ou não. Então, na prática, muitos deles que acabam não conseguindo acesso ao mercado de trabalho acabam adentrando a marginalidade. Um outro questionamento foi se todo islâmico ou todo muçulmano ele é efetivamente terrorista. Pessoal, por favor, não. Todo mundo que está me ouvindo agora, tirem isso em absoluto da cabeça. Imagina se nós tivéssemos aí todos os seguidores dessa denominação, que é a denominação religiosa que mais tem crescido no mundo, como se todos eles fossem terroristas. Apenas para que vocês tenham uma ideia, em 2050, estima-se, claro que não é uma ciência exata, que nós teremos 2,76 bilhões de muçulmanos no planeta, em 2050. E o número de cristãos será de 2,96 bilhões de pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em 2050 o número de cristãos vai se equiparar ao número de muçulmanos. Então não dá para imaginar que toda essa população é composta por terroristas, muito pelo contrário, seria uma baita de uma injustiça tratá-los de maneira tão generalizante e efetivamente afirmar que todo seguidor da denominação muçulmana é extremista, e felizmente não são. É uma parcela mínima dos muçulmanos, é uma parcela mínima dos islâmicos extremistas. Em um outro momento eu posso discutir isso, que tem se dedicado aos ataques terroristas. Então fica aí essa reflexão. Mais um questionamento que eu também acho pertinente é se o Brasil seria um alvo em potencial. Não. Na prática, não que o Brasil está aí imune a esses ataques. Muito pelo contrário. Nós não podemos prever e afirmar algo dentro dessa perspectiva. Tivemos a Copa do Mundo, que poderia ser uma ocasião para que esses ataques terroristas pudessem ser arquitetados ou pensados em relação ao nosso território, e felizmente não houve maiores problemas. As Olimpíadas estão aí e tomara, estamos na torcida para que isso efetivamente não ocorra. O Brasil, por muitos e muitos anos, é considerado um território da política da boa vizinhança, e nunca fomos alvos aí em anos recentes, enfim, desse tipo de atentado. Temos outros problemas de cunho político, econômico, social, cultural, ligados à saúde ou ligados à educação. Mas, felizmente, um dos problemas que nós não temos se refere aos ataques terroristas, se refere ao extremismo religioso. Não estamos imunes a isso, mas até o momento, felizmente, não existem indícios de que esse processo, que o Brasil seja um alvo preferencial em relação ao extremismo religioso, até pela política que adota. É óbvio que as autoridades brasileiras já estão se posicionando, se reestruturando, até enquanto estratégia, até enquanto logística, pensando nessa ameaça que é o terrorismo. Infelizmente, é triste pensar que o fundamentalismo, que o fanatismo religioso, ele tem avançado nessa perspectiva, a ponto de ceifar vidas de crianças, de homens e mulheres que são efetivamente inocentes e que nada tinham a ver com esse processo. Brasileiros, inclusive, ficaram feridos ontem, e são vários os brasileiros feridos. Até agora, até o momento, a Embaixada Brasileira não deu conta em relação ao número de brasileiros feridos, ou mesmo se há
brasileiros entre os mortos, mas na prática nós sabemos que alguns brasileiros acabaram saindo feridos desse processo, acabaram saindo feridos desse atentado. A propósito, não se sabe também se foi um atentado dentro da perspectiva de um ato isolado desse jovem tunisiano, ou se foi um atentado que daqui a pouco será reivindicado pelo extremismo islâmico. O que nós temos enquanto informações até o momento é que foi um atentado isolado de um jovem que já estava aí com as suas perturbações na perspectiva mental e que acabou empreendendo esse processo que foi definitivamente terrível e que foi mais um dos processos que veio a chocar a comunidade internacional. Serve de reflexão pensarmos também nesse extremismo religioso em uma outra perspectiva. Aqui no Brasil, nós nos orgulhamos de algumas frases ou de algumas ideias que já deveriam ter sido superadas. Alguns afirmam que religião, futebol e política não se discutem. Eu discordo. E sempre digo aos meus alunos que religião, política e futebol não se discutem no meio de quem é ignorante. Porque no meio de pessoas esclarecidas, nós podemos e devemos falar sobre religião, política, futebol ou sobre qualquer assunto. E que bom que temos opiniões diferentes. E que bom que uma das maiores riquezas, se não a maior riqueza que nós temos hoje no nosso território, se chama democracia. Vamos valorizar isso, vamos discutir, vamos não concordar, vamos ter opiniões diferentes, mas sempre na perspectiva civilizada da construção, do aprendizado, do crescimento. Combinados? Então aqui ficam as minhas primeiras reflexões, ficam os meus primeiros minutos aí, onde pretendi esclarecer com maior riqueza de detalhes e com uma linguagem relativamente simples e informal o acontecido, infelizmente, na noite de ontem, no território francês, na cidade de Nice. Me coloco, repito, à disposição para futuras conversas, para futuros esclarecimentos e prometo breve aparecer de novo aqui no seu Facebook ou mesmo no YouTube. Combinado? Estou à disposição, me chamo Joubert e contem comigo para futuras reflexões. Grande abraço, sucesso nos seus estudos.